Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Medeiros de História. Nesse vídeo eu vou comentar a prova do vestibular 2024, exame discursivo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. A prova acabou de ser realizada hoje pela manhã, tá? Dia 3 de dezembro de 2024. Primeiro dia também da segunda fase do vestibular Unicamp, né? Mas hoje não tem prova de história na Unicamp, então vamos falar aqui da UERJ, exame discursivo, caderno de perguntas. O link para você baixar ele lá no site da UERJ está aqui na descrição do vídeo. E vamos para ele para a gente comentar todas as 10 questões, né? Como encaminhar sua resposta, como é que a UERJ queria aí que você procedesse, né? Que é a capa, né, do caderno. E aí, né, tem todas as orientações, tal. E vamos aqui para a primeira questão, que eu já vou ressaltar o seguinte, né? Este mapa já apareceu em vestibulares, pessoal. Então aí, o pessoal que fica mais atento, tá? Já viu esse mapa, tá? Que é o mapa com a rota da expedição de Fernando Magalhães, realizada entre 1519 e 1521, tá? Dentro ali de uma projeção de Mercator feita em 1759. Então aqui nós temos, né, a rota de ida, né, ele contorna, né, o sul do continente americano, chega na Ásia, contorna a África e retorna à Europa, né? Aqui a gente percebe, né, não temos a Oceania, que ainda não tinha sido um continente explorado, nem, né, os polos ainda não estão bem definidos, né? Nem aqui o extremo da América do Norte, né? Então a gente ainda tinha ali áreas do mundo não bem mapeadas, tá? E aí a gente tem essa concepção, né, aqui de um mapa mundi, mas vamos lá para a pergunta, né? Ó, a expedição representada no mapa foi iniciada em 1519 por iniciativa do português Fernão de Magalhães e concluída em 1521 pelo espanhol Juan Sebastián Elcano, porque o Magalhães ele morre, né, durante esse período da viagem, né, ele não conclui. Trata-se de um feito de grande importância científica e cultural para a humanidade. Então vamos lá. A partir do mapa, identifique a principal comprovação científica promovida pela expedição. Bom, galera, essa expedição comprovou empiricamente, né, ou seja, por um experimento, a esfericidade da Terra, né, a possibilidade de contornar o globo terrestre, ou seja, desmentindo a teoria medieval da Terra plana. Né? Essa semana, no curso para as segundas fases, eu falei como os vestibulares nos últimos anos têm dado porradas nessa galera que insiste no esquema de Terra plana, falando de fatos históricos, navegações, pesquisas científicas realizadas lá na Idade Moderna que já provavam a esfericidade da Terra. Então, aqui, primeira parte da pergunta, né, era simplesmente falar que comprovava a esfericidade da Terra. Lembrando, né, que as questões da UERJ, né, são pontuadas de 0 a 2, então simplesmente aqui você já garantia 2 pontos aí na sua resolução. E aí vamos lá, aponte ainda dois objetivos políticos ou econômicos, ou seja, pode ser dois políticos, dois econômicos ou um de cada, das navegações oceânicas empreendidas por Espanha e Portugal nos séculos XV e XVI. Bom, vamos lá. A gente poderia considerar como objetivo econômico, obviamente, seria o mais óbvio, né? Eu imagino que você falou das rotas de comércio, né? Expansão das rotas de comércio, poderia ser. Descoberta de novas terras, né? Para exploração. A ideia de enriquecer o Estado, porque a gente tem que lembrar que tem a ver com mercantilismo, tá? E aí a gente pode, né, considerar também a expansão da fé católica, lembrando que é um período em que o Estado tem fortes vínculos com a Igreja, né? Então você poderia até colocar isso, mas eu acho que aí seria bom falar que a expansão da fé se daria também como um objetivo político de estreitar os laços das monarquias ibéricas com o papado. Então a gente teria aí essa possibilidade, tá? Questão clássica, questão aí que qualquer aluno que teve aula de expansão ultramarina já se familiarizaria com a temática. Então, questão no padrão
sem grandes dificuldades, né? Se você é um dos que assiste aqui o canal, que muita gente do Rio de Janeiro assiste aqui o meu canal e prestou essa prova, coloca aí nos comentários o que você achou, né? Lembrando que a UERJ voltou a fazer exame dissertativo, né? Ela interrompeu por conta da pandemia, então nós não tivemos prova deste formato dissertativo nos últimos anos. Então muita gente também estava desacostumado, né? Não teve a oportunidade, por exemplo, de prestar como treineiro uma prova dessa, né? Então aí me diz o que você achou da prova. Bom, aqui a gente tem uma questão que fala dos milagres de São Sebastião na fundação da cidade do Rio de Janeiro, né? Adquiriram possivelmente pela primeira vez em 1590 uma determinada narrativa memorialística no manuscrito de algumas coisas memoráveis do Brasil e de alguns costumes dos índios, atribuído ao jesuíta Francisco Soares. Bom, aí a gente tem a aparição de São Sebastião, né? Uma pintura ali de 1915. Então, né, só lembrando que a cidade, né, para quem não é do Rio de Janeiro, né, a cidade do Rio de Janeiro se chama São Sebastião do Rio de Janeiro, né? Então tem toda uma narrativa religiosa, né, da fundação, lá no contexto também da guerra contra os protestantes franceses, né, da França Antártica. E aí a gente tem o seguinte, ó, aqui é um trecho, né, de uma obra. No Rio de Janeiro vieram por vezes muitas naus e franceses com tamoios, que é um gentio muito guerreiro, mas sempre os nossos tiveram vitória. De uma vez vieram 80 e tantas naus, e dos nossos não havia mais do que 4. Com Martim Afonso Araribóia, que é um índio cristão muito esforçado, os nossos levaram tiros, mas permitiu Deus que se pusesse fogo nas câmaras carregadas de pólvora, e tudo ardeu para ser mais claro o milagre. Diziam depois os índios cativos que viam um homem muito esforçado aceteando, ou flechando, né, que era São Sebastião, que assim se chama essa cidade do Rio de Janeiro. Então ali, né, o relato mistura, obviamente, elementos reais da guerra entre franceses e portugueses, né, sendo que tanto franceses como portugueses tinham apoio de tribos indígenas locais, né? Então aquela ideia dos europeus se valerem também das rivalidades dos indígenas. E aí, né, atribui-se essa vitória ali a uma intervenção do santo, né, de São Sebastião. Bom, vamos ver aqui a pergunta, né, da questão, né? A fundação, passei demais, a fundação da cidade do Rio de Janeiro, em 1565, ocorreu no início da conquista e colonização de territórios americanos pela coroa portuguesa, em meio a diversos conflitos. A imagem e o texto se referem à Batalha das Canoas, tá, que ocorreu em 1566. Construindo uma determinada narrativa memorialística acerca desse período. Tá. Com base nessa narrativa, estabeleça uma relação entre motivação religiosa e os interesses de conquista da coroa portuguesa. Bom, vamos lá. Aqui a gente pode estabelecer o seguinte, pode ter várias questões, né? A gente pode considerar, primeiro, que essa narrativa reforçava a questão do catolicismo, né? De novo a ideia da expansão da fé cristã, católica, né? Na colônia. Então é uma questão. A gente pode lembrar que o conflito entre portugueses e franceses não era meramente um conflito entre portugueses e franceses, mas também um conflito entre portugueses católicos e franceses protestantes. Então isso aqui também se insere no contexto das guerras de religião, da Contra-Reforma, de uma série de fatores que você tem na Europa e que tem desdobramentos políticos, né, no campo colonial, tá? E aí você poderia estabelecer essas duas linhas aí de argumentação, precisaria usar uma, tá? E aí, ó, cite ainda uma das formas de atuação dos indígenas na Batalha de Canoas. Bom, aqui você poderia falar da aliança de certas tribos com os portugueses e de outras tribos com os franceses, justamente essa ideia de que as rivalidades entre grupos indígenas acabaram também sendo utilizadas pelos colonizadores, né, para formar alianças, por um lado, e para combater outras tribos que eram rivais ou escravizar essas tribos, tá? Poderia considerar nessa linha. Também, vamos lá, galera,
pergunta no padrão clássica, tá? Questão aí de Brasil colonial, especialmente apelando aí para a história da fundação do Rio de Janeiro, mas assim, uma pergunta que qualquer pessoa não precisaria conhecer, né? A história da fundação do Rio de Janeiro para responder com tranquilidade. Então, também aí uma questão muito bem elaborada, né? Como quase todas da UERJ, né? Questões sempre muito bem balanceadas, né? Olha lá, questão 3, DNA do Brasil. Somos filhos da colonização. As marcas desse passado estão em diversas faces da nossa sociedade. E o que se descobriu mais recentemente estão gravadas até no nosso genoma. A formação do povo brasileiro foi tudo menos equilibrada, revelam os primeiros resultados do projeto DNA do Brasil. Europeus, africanos e indígenas não se casaram e se reproduziram de forma harmoniosa. Muito pelo contrário. Os dados genômicos das amostras de 1.247 brasileiros de diferentes regiões do país apontam para uma herança genética materna. Ah, isso aqui. Ó, eu não li a prova ainda, tá? Eu não fiz live, mas eu tô lendo junto com vocês. Isso aqui é uma coisa importantíssima. A herança materna é africana e indígena, enquanto a paterna é europeia. Pessoal, eu sempre falo isso, a mestiçagem no Brasil, e se você já leu atentamente Casa Grande Senzala, ela se dá por um pai, por um homem europeu, e uma mulher indígena e africana. Tá? A miscigenação é sempre nesse sentido. Ah, mas e a possibilidade de uma mulher europeia? Isso praticamente não existe, pessoal. Tá? Por uma série de fatores culturais, sociais, a mestiçagem sempre se dá por um homem branco com mulheres não brancas. Tá? É essa a regra. Tá? O diferente disso é a extrema exceção. Tá? E é o dado aqui que esse estudo, né, genético comprova. Então vamos lá. Os homens africanos deixaram apenas 14,5% do seu DNA, enquanto indígenas transmitiram apenas meio. Olha que interessante, né? E aí é uma prova empírica, né? Daquilo que sociologicamente a gente já observava, né? O projeto de pesquisa DNA do Brasil pretende sequenciar o genoma de 40 mil brasileiros até 2024. No entanto, os resultados preliminares apontam, como aponta a reportagem, né, já revelam características herdadas do passado colonial. Então vamos lá. Apresente duas formas de dominação ocorrida na colonização que ajudam a explicar essa herança genética da população brasileira. Então vamos lá, primeira parte. Aqui a gente pode falar da questão da escravidão indígena, da escravidão africana. Tá? A gente pode falar de uma sociedade patriarcal, tá? Em que as mulheres brancas elas se casavam, né? Elas eram mantidas puras virgens e castas para se casarem com homens brancos, enquanto os homens brancos muitas vezes experienciavam relações sexuais com escravas, com mulheres não brancas, ou seja, produziam-se filhos fora do casamento muitas vezes, né? Essa mestiçagem não se dá dentro da estrutura do casamento, via de regra. Então você poderia considerar isso. Então, basicamente, né, um desdobramento da escravidão tanto indígena como africana, mas aí eu não sei se colocar escravidão indígena e escravidão africana contaria como duas, né, porque afinal é a mesma forma de dominação, né, escravidão, mas aí você colocaria lá, né, escravização e a estrutura patriarcal, né, que limitava, né, a sexualidade das mulheres, né, condicionava um casamento dentro de padrões europeus, né, enquanto que os brancos não, né, os homens brancos acabavam tendo filhos com mulheres não brancas. Ó, em seguida, indique uma prática social que demonstre de que modo essas formas de uma dessas formas de dominação ainda repercute na sociedade brasileira do século XXI. Bom, você poderia, a partir da ideia da estrutura patriarcal, e aí ela seria a resposta mais óbvia, falar, né, de como você ainda tem no contexto contemporâneo uma dominação sobre a mulher, sobre a sexualidade da mulher. E aí, se você fosse para a questão da mestiçagem, você também poderia falar que, né, nós somos uma sociedade racista em que você tem uma predisposição, né,
a uma mestiçagem fora do ambiente matrimonial, né? Os casamentos interraciais, eles ainda têm um peso, muitas vezes, social, principalmente quando é uma mulher branca se casando com um homem não branco, né? Um homem branco se casando com uma mulher não branca, embora sofra muito preconceito em alguns círculos, ainda é uma questão socialmente menos discriminada do que o inverso. Então você poderia argumentar nessa linha, né? Coloca aí o que você colocou na prova se você fez esse vestibular, né? Eu acho que essa segunda parte aqui, a ideia é até clara. Talvez você tenha tido um pouco de dificuldade de organizar a resposta, né? Porque demandaria, na verdade, uma argumentação às vezes muito longa, né? Então, agora, 3 questões e até agora a gente falou, né, de idade moderna e Brasil colonial, né? Então, assim, passamos aí 30% da prova, um termo ainda bastante restrito, né? Bom, Manifesto Republicano 1870, somos da América e queremos ser americanos. A nossa forma de governo é, em sua essência e em sua prática, antinômica e hostil ao direito e interesse dos Estados americanos. A permanência dessa forma tem que ser forçosamente, além da origem de opressão no interior, a fonte perpétua da hostilidade e das guerras com os povos que nos rodeiam. Perante a Europa, passamos a ser uma democracia monárquica, que não inspira simpatia nem provoca adesões. Perante a América, passamos a ser uma democracia monarquizada, onde o instinto e a força do povo não podem preponderar ante o arbítrio e onipotência do soberano. Bom, esse uso do termo democracia aqui é bastante complicado, né, para dizer o mínimo. O Manifesto Republicano, publicado em dezembro de 1870, apresentava críticas ao sistema político vigente no Brasil, ao mesmo tempo que defendia mudanças na organização do Estado. Beleza. Com base no fragmento do documento reproduzido acima, apresente 2 características do sistema político vigente em 1870. Então vamos lá. Em 1870 o Brasil era monarquia, né? Então você pode falar monarquia, e o fato de ser uma monarquia hiperconcentrada na figura do monarca, por conta do poder moderador, tá? Poderia colocar isso, né? Que são 2 críticas ao sistema político. Então ele está criticando a monarquia e ele está criticando a centralização do poder moderador, né? São as 2 coisas mais óbvias aqui, né? Em seguida, indique 2 propostas políticas defendidas pelos signatários do manifesto. Bom, é um manifesto republicano, então a primeira ideia é proclamar uma república. Poderia falar de modificar a Constituição, tá? Poderia mencionar que eles queriam se inspirar no modelo dos Estados americanos, ou seja, seria, por exemplo, um federalismo inspirado nos Estados Unidos, também poderia ser, tá? Então, acho que isso acabar sendo mais de dialogar com o texto, tá? Outras coisas que você poderia colocar que eu acho que eles considerariam, né? O fato de que a monarquia era um país católico, né? E o republicanismo defendia a fim da relação entre o Estado e a Igreja, também era uma possibilidade, tá? Poderia também falar que a monarquia era associada à manutenção da escravidão, enquanto que os republicanos, nesse contexto, já defendiam a abolição da escravidão. Então, também bem clássica, né? Aqui a gente tem 2 publicações, ó. A primeira é uma edição comemorativa da Lei Áurea, tá? Que tá lá, né, no O Cachoeirano, né, um jornal. E aqui do lado a gente tem, né, um manifesto, né, Lei Áurea, né, de um século da Lei Áurea. Nada mudou, vamos mudar. Marcha contra a farsa da abolição. Na Candelária, Rio de Janeiro, né, cartaz ali do movimento negro do Rio de Janeiro. Bom, as imagens do periódico O Cachoeirano e do cartaz de divulgação da Marcha contra a Farsa da Abolição ilustram de que modo a abolição da escravidão no Império do Brasil em 1888 e seu centenário foram alvo de comemorações e críticas. Então vamos lá. No contexto da abolição em maio de 1888, identifique respectivamente um grupo social favorável
e um grupo social contrário a essa mudança. Bom, a gente pode mencionar que um grupo social favorável à abolição eram os próprios escravos. Né? Isso é meio óbvio, né? A gente pode também considerar os adeptos do movimento abolicionista, né? Grupos urbanos, na sua maioria, né? Uma população letrada urbana, via de regra. E quem que era contra? Proprietários de escravos, membros da nobreza de modo geral, né? Os grandes latifundiários que ainda tinham escravos. Então, que muito simples, né? A primeira parte. Em seguida, a partir do cartaz de 1988, apresente uma justificativa para a crítica aos significados da abolição da escravidão. Bom, aqui você pode ir por dois caminhos. Você pode falar primeiro da existência, né, do racismo estrutural, mesmo numa sociedade que abole a escravidão, né, o negro continua sofrendo ali uma série de preconceitos, né, e de limitações à sua vida social. Isso é um caminho. O outro, você pode falar da persistência de formas de exploração do trabalho análogas à escravidão, ou seja, ainda existe no Brasil formas de trabalho que remetem a práticas escravocratas. Então você podia ir tanto por um caminho como por outro, tá? Seria aceitável, tá? Questão bem bonita também, né? Clássico, né, pessoal? Caiu uma questão sobre Brasil Império, né? E mencionando aí a questão da escravidão, né? Ó, questão 6. Vai falar da febre amarela no Rio de Janeiro, ó que legal. Na virada de 1849 para 1850, o Brasil foi abalado pela chegada do devastador vírus da febre amarela, que avançou sem piedade sobre as grandes cidades do litoral. Navios que viajavam da Europa para o Uruguai e Argentina pararam de fazer escala no Brasil. Em abril de 1850, no Rio de Janeiro, o senador e ex-ministro do Império, Bernardo Pereira de Vasconcelos, de Minas Gerais, garantiu que a doença não era assim tão perigosa. Eu estou convencido de que tem se apoderado da população do Rio de Janeiro um terror demasiado e que a epidemia não é tão danosa como se tem persuadido muitos. Talvez fosse mais conveniente que o governo não tivesse criado lazarentos, hospitais de isolamento e feito tanto escarcéu. 2 semanas após fazer esse discurso, o senador Vasconcelos morreu de febre amarela. Nossa, que interessante. Parece aquela galera da Covid, não é nada, né? E depois morrendo da doença que supostamente não existe. Cara, o Erge muito irônica aqui. Maravilhoso esse vestibular. Só um detalhe, né? Tem a febre amarela, né? No Rio de Janeiro, né? Que é gravíssima. E, né, eu moro em Campinas, São Paulo. Aqui também a cidade foi arrasada, né? Por uma epidemia de febre amarela anos depois, tá? Já no final do Império. Aí a gente tem aqui uma charge da revista Ilustrada, né? Febre amarela. Excelentíssimo senhor ministro do Império, estou-lhe muito agradecida. Já faço a colheita de 80 100 por dia graças ao seu valioso auxílio. Ministro do Império, senhor Febre Amarela, é para mim bastante lisonjeiro esse seu agradecimento, mas observo-lhe que não deve esquecer-se dos meus aliados, a ilustríssima Câmara Municipal e a Junta de Higiene, que muito me coajudam nessa árdua tarefa. Quer dizer, um relaxo total, né? As epidemias de febre amarela assolaram diversos países e regiões ao longo do século XIX. No Brasil, como indicado no texto e na charge, a epidemia dessa doença ocorreram, por exemplo, em 1850 e 1876. Tá. Bom, vamos lá. Identifique uma motivação dos dirigentes imperiais brasileiros para minimizar os danos causados à época pelas epidemias de febre amarela. Bom, por que os caras falavam que a febre amarela não causava, não era grave, né? Qual era o objetivo deles? Pessoal, o texto primeiro fala dos navios evitarem vir ao Brasil. Então, a gente pode pensar o seguinte, né? Que uma das motivações era evitar uma queda no fluxo de imigração, evitar a redução do comércio com o Brasil. O Brasil era um grande exportador
né, principalmente de café, importava muitos produtos, né, já era um período de início ali da imigração, principalmente quando a gente pensa aqui, ó, já essa segunda data, 1876. Então, era isso, né? E aí, olha lá, né, aquilo que eu falei no começo, mas deixa bem claro aqui, ó. É, em seguida, tendo em vista a recente pandemia de Covid-19, apresente uma das ações do governo federal comparáveis ao pronunciamento do senador Vasconcelos. Bom, dizer que a epidemia não é nada, que vai passar rapidinho, que não precisava tomar nenhum tipo de medida sanitária mais concreta, né? Aí, quem vivenciou a epidemia de Covid-19, né, pode falar aí, né, com um lugar de fala, né? Imagino que uma galera que prestou essa prova deve ter ficado muito pistola de responder isso aqui, né, cara? Porque deve ser negacionista, deve, óbvio que tem negacionista prestando vestibular, né? Essa galera que acha que não, dá de boa. Morrer 4.000 pessoas num dia de uma mesma doença é normalíssimo, né? Então, tome aí na cabeça fazendo o vestibular da UERJ. Ó, questão 7. Postais da coleção Brasil Novo. Era Vargas. Bom, não daria para ler aqui, então a UERJ botou esse balãozinho, né? O interesse do presidente Vargas pelo país que governa é um interesse dinâmico e tem expressão perfeita nessa fotografia, que será da história, pois fixa o chefe da nação numa das inúmeras vezes que deixou a capital da República para atingir pelos ares os mais profundos rincões da terra brasileira, né? Tá indo de avião para algum lugar. Aí aqui ele assinando um documento e aqui embaixo ele no meio de umas casas, né? Atualmente a data comemorativa dos homens de trabalho é a festa de festa e confraternização. Bom, aqui é o Dia do Trabalho. Aí aqui tem mais duas, né? No verso, o sentimento de solidariedade humana é um dos mais nobres e altas manifestações do espírito cristão. Ó, Vargas, um bom cristão. Que é uma colagem, né? Porque tem ele aqui no meio, ele aqui embaixo. E aqui é na juventude que deposito minha confiança. Nossa, é só senso comum de político, né? Só faltou uma foto do Vargas comendo um pastel, né? E tomando. Bom, no Rio teria que ser um biscoito Globo e tomando um mate, né? Se ele estivesse fazendo campanha em São Paulo, seria comendo pastel com caldo de cana. Ó, a coleção Brasil Novo foi editada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, né? O órgão oficial do governo. Com base nas imagens reproduzidas dessa coleção, identifique duas ideias defendidas pelo regime estadonovista. Bom, o mais óbvio é o culto à figura do presidente, né? O apelo, né, de vínculo popular do presidente. Aí você poderia falar da questão do Estado, né, como protagonista, né, provendo ali benefícios para a população. Pode falar da questão do apelo à religião, porque ainda era uma sociedade profundamente cristã, tá? E essa ideia, né, de programas em todas as áreas, né? Porque aqui a gente vê, ó, o Vargas, né, num hospital, aqui a gente vê ele em algo esportivo, né? Aqui a gente vê ele no trabalho, né, com relação ao trabalho. Então, que pode talvez ser moradias populares. Então a gente pode falar aí também disso, né, de grandes ações do governo em áreas sociais, promovendo saúde e educação. Não podemos esquecer que foi o Vargas que criou, né, o Ministério da Saúde e Educação. Então, está representado aqui nessas imagens, né? Eu colocaria o culto à figura do Vargas, né, e a promoção de benefícios sociais como saúde e educação, né? Acho que seriam as mais interessantes. Questão bacana, né? Ó, aqui a 8 a gente tem uma imagem do Jânio Quadros, ó. Vou ser advogado e professor, vou recolher minha vida privada, vou ser governador de São Paulo, vou ser pedreiro em Cuba, vou ser Napoleão. Aquela ideia de pintar, né, o Jânio como um cara imprevisível e maluco, né? Então, ó, a charge do caricaturista Otelo satiriza, dentre outros aspectos, as ações aparentemente contraditórias adotadas por Jânio Quadros durante seu governo.
No âmbito externo, voltava-se aos anseios dos setores mais progressistas, né? Porque dialoga com Cuba, né? Dialoga com a China e a União Soviética. No âmbito interno, priorizava interesses de grupos conservadores, porque era anticomunista, né? Tinha aquele discurso moralista. Cite duas ações, uma de política externa e outra de política externa, que expressem essa contradição. Bom, na política externa, a gente pode falar das relações com países socialistas, né? Condecorou Che Guevara, né, na visita do Che ao Brasil, mandou o vice, na época, o João Goulart, em missão oficial à China, tá? Agora, vamos lá, em política interna, o que seria o conservadorismo, né, do Jânio Quadro? Aquelas proibições, né, de biquíni, né, esse tipo de coisa, de ficar vassoura, vou varrer a corrupção, vou varrer os maus costumes, né, esse tipo de coisa que é de um conservadorismo moralista, né. E aí identifica o fato político que encerrou o mandato de Jânio Quadros. Bom, ele renuncia, né, poucos meses depois de assumir a presidência, criando uma crise em 61, né, com a sucessão que depois, né, desencadeia-se ali no golpe militar, mas aqui não precisaria falar do golpe militar, precisaria falar só do governo, do mandato, né, do Jânio Quadros. Bom, aí aqui a gente tem a questão 9 que fala assim, ó, parecia o fim do mundo, as vítimas esquecidas da primeira explosão de teste da bomba atômica nos Estados Unidos. Para quem assistiu Oppenheimer, né? Então, olha lá. No dia 16 de julho de 1945, às 5:30 da manhã, o secreto projeto Manhattan detonou em Jornada del Muerto, deserto do Novo México, o primeiro protótipo da bomba atômica, The Gadget, agora revivido pelo elogiado filme Oppenheimer. À frente do projeto Manhattan estava Robert Oppenheimer, batizado como pai da bomba atômica. Os moradores da região nunca foram alertados sobre essa detonação. O protótipo da bomba causou uma das maiores explosões da história da humanidade. Dias depois, em agosto, Estados Unidos lançaram duas bombas atômicas sobre a cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki, encerrando a Segunda Guerra Mundial. Tá. Após o teste, a base da Força Aérea de Alamogordo comunicou à imprensa um depósito de munição localizado remotamente, contendo uma quantidade significativa de explosivos, explodiu, mas não houve perda de vidas ao pessoal da base. O breve comunicado antevia a possibilidade de uma evacuação, que nunca foi feito, devido ao risco que seria mundialmente comprovado muito tempo depois. A nuvem de gases gerada pelos testes nucleares era altamente contaminadora, especialmente para os downwinders, pessoas que viviam em vários estados dos Estados Unidos a favor do vento da área de testes nucleares do Novo México. Os Estados Unidos realizaram quase 200 testes de armas nucleares entre 1945 e 1962. Olha lá, não contaram para a população, né, a natureza do teste e, obviamente, as pessoas ficaram ali se contaminando, né? A reportagem aborda um episódio associado aos usos militares da energia atômica no contexto da Segunda Guerra Mundial. Apresente uma razão para o fato dos Estados Unidos terem realizado quase 200 testes de armas nucleares de 45 a 62. Bom, uma razão é o quê? Corrida armamentista da Guerra Fria, né? Então, né, desenvolvimento de armas nucleares cada vez mais destrutivas, né, chegando até a bomba de hidrogênio. Cite também dois episódios posteriores ao fim da Segunda Guerra Mundial que tenham contribuído para a maior condenação dos usos da energia nuclear. Bom, aqui a gente pode falar como é que os caras começam, né? O movimento que começa a condenar. Bom, aqui o que seria mais óbvio era falar do acidente nuclear de Chernobyl, né? Que é um clássico, né? 86. E eu imagino que alguém tenha lembrado, né? Do acidente da usina nuclear de Fukushima no Japão, né? Que é de 2011, né? Mais recente. Mas poderia falar também, né? Da própria detonação da bomba de hidrogênio, poderia falar da crise dos mísseis, né, que colocou ali um mundo prestes, né, a uma guerra nuclear, e aí a percepção das pessoas de que isso seria devastador, né,
na verdade, se inicia, né? Mas como ele fala de energia nuclear, você poderia falar dos acidentes em usinas nucleares também, não só da detonação de armas nucleares, tá? Então, vamos lá, né? Para a última questão. Vixe, agora que a galera que já não gostou ali da questão que falava da Covid, agora surtou. A direção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, criticou a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, instalada na Câmara para investigar o movimento, dizendo que é uma tentativa de criminalizar os sem terra e pressionar o governo Lula. Querer criminalizar nossa luta por meio de uma CPI é estratégia para omitir as reais mazelas do campo brasileiro. Crescente desmatamento, grilagem de terra, queimadas, violência no campo, o uso de mão de obra análoga à escravidão. A dica para aquela primeira questão lá que falava da farsa da abolição, dialogava aqui, Destruição e contaminação dos bens naturais, uso de mais agrotóxico, afirmou em nota a direção nacional do MST. Somente este ano, 918 vítimas de trabalho escravo foram resgatadas, um recorde em 15 anos. Esses são os temas que deveriam ser alvos de investigação, acrescentou. Tá. Em 2024, o MST irá completar 40 anos de fundação. Cite a principal política pública historicamente reivindicada pelo MST. Reforma agrária, né? Então, que tranquilo, né? Em seguida, indique um movimento social anterior ao surgimento do MST que também demandava essa política pública como sua pauta principal. Pessoal, aí aqui você teria que falar das ligas camponesas, né, durante os anos 60, que pautavam a necessidade de reforma agrária no Brasil. Então, essa aqui era a prova, né? Agora o meu cachorro resolveu latir para destruir o vídeo aqui no final. Bom, achei uma prova, pesou muito história do Brasil, né, na prova, mas uma prova com temas muito clássicos, né? Aí no final mencionou uma questão que tem a ver com a Constituição de 1988. Então, diz aí no campo de comentários o que você achou da prova, pessoal. Vou deixar aqui também o link para outros vídeos de resolução da UERJ e de outros vestibulares. Fora isso, espero que você tenha feito boa prova e até o próximo vídeo.